O mercado da bola tá rolando, né? Uma época boa de contratação, né? E por essa razão eu decidi aí criar esse canal, né? Com a finalidade de falar um pouco a respeito, né? Não só do mercado em si, mas de possibilidades aí que o Vasco da Gama, o meu time de futebol, né? Pode estar fazendo aí, né? Em termos de contratação, né? Então, por essa razão, o vídeo de hoje aí é especial MLS aí para atacantes, né? Pelos quais eu fiz uma análise aí de rendimento aí dos jogadores, né? Que tem jogado lá, em especial, inclusive, os jogadores sul-americanos, né? Até porque é muito incomum vir outro tipo de jogador em termos de nacionalidade aqui pro Brasil. Existem casos raros aí, como o Nuno Moreira no Vasco, o Memphis Depay aí do Corinthians, né? Mas é uma coisa que é muito mais exceção, é muito difícil isso acontecer. O mais normal é que tenha brasileiros ou sul-americanos, né? Então, por essa razão, fiz a análise aqui dentro da MLS, que é o campeonato de futebol americano, que tem, inclusive, evoluído bastante aí no seu futebol, né? E que ao mesmo tempo aí muitos clubes brasileiros têm contratado de lá e a maioria das contratações tem dado certo. Então realmente aí foram vários casos aí que deram certo, né? É claro que não é uma ciência exata, né? Não dá para você ter a certeza de nenhum tipo de contratação que vai dar certo, mas mesmo assim, né, eu fiz questão nesse vídeo em estar apresentando aí algumas oportunidades aí para o ataque do Vasco, seja para agora, seja para o meio do ano, seja para ser titular, seja para ser reserva ou até mesmo rotação, né? Bom, mas antes aí eu já peço para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, acompanhar aí tudo que a gente tem feito e também convido você para acessar os links que a gente deixou na descrição, que dá acesso aí a algumas promoções incríveis e também a minha outra página onde eu falo um pouquinho sobre compras, dou indicação de produtos e tudo mais. Então segue lá também, beleza? Então vamos começar aqui, né, com o primeiro jogador, que é o Nicolas Fernandes, jogador no New York City. Ele é argentino, né, tem 26 anos de idade, 1,72 de altura, joga tanto na ponta direita quanto de ser um travante. E aí a última nota do SofaScore dele, né, média, no ano passado foi de 7,33. E o melhor ano dele da carreira, inclusive, também foi em 2025, ou seja, foi no ano passado também, né? Inclusive, ano passado ele fez 5 gols e deu 2 assistências, né? Não jogou muito, jogou apenas 19 jogos, porque anteriormente ele estava, né, no Elche, time aí da Espanha, né? Então é um jogador que ainda não tem muito destaque assim na sua carreira, né? Mas acabou deslanchando bem aí. Começou inclusive relativamente bem aí no Cerro Porteño, né? E no San Lorenzo, desculpa, falei errado. E é um jogador bem versátil aí, talvez valha a pena o Vasco contratar, né? E ele também é canhoto e o lado bom é ele poder jogar na ponta e também na centroavância. O valor de mercado dele na atualidade é 6,5 milhões, então talvez isso seja um empecilho por conta de ser um valor muito caro ao meu ver. Lembrando, né, os valores que a gente vai falar são todos em euros, né? Então, não sei se seria uma opção tão válida, mas tá aí a resumo, né, de jogadores que a gente chegou nos nomes, né? Bom, o próximo jogador, esse sim eu acho uma excelentíssima opção. Talvez não para essa janela, mas pensando numa janela no final do ano que vem ou no meio do ano, porque é bem provável que a gente vai ter um aporte, né? Que é o Martin Ojeda, né? Ele é do Orlando City, tem 27 anos de idade, 1,79 de altura, argentino, né? E ele joga tanto quanto meio atacante, né, camisa 10, quanto também na centroavância, até por conta da altura dele e mobilidade. A média do SofaScore dele no ano passado foi de 7,33. O melhor ano da carreira dele foi em 2022, mas não entenda mal, tá? Por mais que o ano dele foi o melhor em 2022... porque o ano dele também aí de 2025 foi muito bom também. Então, realmente foram 2 anos muito bons. Ano passado ele fez 20 gols e deu 13 assistências. Um número realmente muito impressionante. Seria uma puta contratação. O contrato dele vai até dezembro de 2026. Então também vai estar acabando o contrato dele. Há conversas que ele vai renovar, mas ainda não ficou preto no branco por enquanto. É apenas especulação. O Palmeiras se demonstrou interessado nele
recentemente, mas não foi para frente, até porque não sei se é a posição que o Palmeiras mais precisa de jogador, talvez mais para ponta, né? Mas seria uma opção muito válida pra gente aí, para eventualmente substituir o Coutinho, ou caso o Brenner ou outra contratação de centroavante não dê certo no nosso time, tá bom? Próxima indicação aqui é o Thomas Chancalay, eu não sei falar o nome dele. Ele é do Minnesota United, tem 27 anos de idade, 1,79 m de altura, argentino aí, que joga também tanto quanto o centroavante, só que agora na ponta esquerda, tá? Ponta direita ali, mas eu escrevi errado, tá? A média do SofaScore dele no ano passado é de 7.0 e o melhor ano da carreira dele é de 2021. Esse aí realmente teve um auge aí em 2021, jogando inclusive no futebol argentino. Não que ele tenha entrado mal quando ele foi para os Estados Unidos, mas o auge dele realmente foi jogando lá no Racing, tá? Então é um outro também bela oportunidade, jogador que já se provou dentro da Argentina, que jogou relativamente bem dentro dos Estados Unidos, e o bom é que ele tem 1,79, né, não é baixinho, e joga pela ponta tanto quanto centroavante. Então, um jogador bem forte, é uma bela opção. O valor de mercado dele é 2,4 milhões, então um valor bem baixinho, né, que vale a pena a gente pagar. Então, uma bela opção de mercado pensando, né, em reposição e tudo mais. Próximo jogador aqui é o Pedro de la Vega, do Seattle Sounders. Ele tem 24 anos de idade, altura 1,77 m, argentino também. Joga nas duas pontas, tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita. E a média do SofaScore dele no ano passado é de 7.01. O melhor ano dele foi em 2023, tá? Então, quando ele jogava, inclusive, pelo Lanús, tá? Mas não que 2025 dele tenha sido ruim. Ele fez 10 gols e deu 4 assistências. Então, um número também bem bacana. Jogador aí legal para as duas pontas, né? Ainda é novo, tem 24 anos de idade. Uma bela opção aí. É o craque do time, inclusive. Claro que o Sounders faria um jogo um pouquinho duro para vender, mas mesmo assim uma bela opção, até porque ele está em um valor de mercado de 3,8 milhões de euros. Então, um jogador que não é tão caro, assim, uma bela opção. Próximo jogador. Sim, você vai me criticar, você vai ficar meio bravo, e eu entendo você perfeitamente. Mas é o Thales Magno, ex-Vasco, né? Ele joga hoje no New York City, acabou de sair do empréstimo Corinthians, foi representado para lá, né? Tem 23 anos de idade ainda, né? Vai fazer 24 meio do ano, né? Então, algumas informações às vezes não bate, mas parece que é 23 mesmo. Tudo errado aqui que eu coloquei. 1,86 m de altura, bastante alto. É brasileiro, né? Joga tanto na ponta esquerda quanto na centroavante. Então, obviamente, o forte dele é centroavante. E ano passado, realmente, ele teve um ano muito ruim no Corinthians mesmo, tá? Foi 6,82 a média do SofaScore dele. Mas o melhor ano dele foi em 2022, quando, inclusive, ele chegou na MLS. Ele jogou muito bem lá, foi super destaque, mas ele teve problemas aí com o técnico depois, foi por isso que inclusive ele acabou saindo por empréstimo pro Corinthians. Eu entendo que é um jogador que, jogando no Vasco, ele nunca se demonstrou um puta jogador, um jogador útil. Então, o meu plano com ele é o seguinte: se eventualmente a gente ter algum problema financeiro e tudo mais, precisar vender alguns jogadores, acontecer alguma coisa, talvez ele seja uma bela opção de mercado, porque por mais que ele esteja valendo 4,8 milhões de euros, que eu acho um valor muito alto e que vai ser atualizado esse valor aqui no Transfer Market, né? Eu acho que ele seria um jogador que viria um bom custo barato e poderia sim retomar o futebol aqui no Brasil e jogando no Vasco. Lembrando, gente, que quando ele chegou no Corinthians, ele chegou muito bem. Só que aí acabou decaindo e tudo mais. Eu não sei muito bem, porque eu não acompanho tanto assim o Corinthians, né? Então não sei as razões que fizeram o Thales Magno perder espaço lá, se foi alguma outra contratação, maneira de jogar e tudo mais, né? Mas ele chegou jogando bem, então não descartaria ele não, mas claro que ele não seria de longe as minhas primeiras opções, tá? É mais um plano B, D, C, tá? Próximo jogador aqui é um jogador também conhecido aí pelo público brasileiro, que é o Rafael Navarro, o que joga hoje no Colorado. Ele tem 25 anos de idade,
1,83 m de altura, perna direita, e ele é um centroavante, tá? Então, muita gente tá reclamando de centroavante e tudo mais, né? O SofaScore dele do ano passado é de 7,30 e foi o melhor ano da carreira dele. Ano passado, aí lá na MLS, ele fez 15 gols e deu 3 assistências. Ele jogou bem aqui quando estava no Botafogo, né, em 2021. Depois no Palmeiras teve uma passagem aí não, um pouco apagada, né, não foi muito destaque. Mas quando ele foi aí pro Colorado Raptors, né, ele já foi muito bem no ano 2024 e manteve a pegada em 2025, né. Eu já vi entrevista recentemente dele, aparentemente ele não tem intenção de voltar e também teria uma preferência para o Botafogo, mas as coisas mudam, né? O valor de mercado dele é de 5,2 milhões de euros. Eu acho que seria uma bela opção caso o Brenner novamente aí não dê certo, tá? O Brenner não vingou ou o eventual reserva do Brenner não tá muito bem e a gente quer ter um jogador para revezar. Talvez aí se fosse uma bela opção, principalmente se a gente tiver aí no meio do ano um aporte, tá? Próximo jogador da lista é mais um brasileiro, que é o Anthony Alves, do Portland Timbers. Ele tem 24 anos de idade, joga aí tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita, né? Tem 1,78 m de altura, e a média do SofaScore dele no ano passado foi de 7,01 e também foi o melhor ano da carreira dele. Ano passado ele fez 7 gols e deu 7 assistências. Claro que não é um número absurdo, mas é um número ok, né? E foi aonde ele cresceu, o jogador inclusive que começou a carreira aí no Corinthians, tá? Então uma boa opção aí também de mercado. Vamos ver como é que o jogador vai evoluir. Legal que ele joga nas duas pontas. Então uma bela oportunidade aí. Também tá custando 5,2 milhões de euros. Então um valor bem altinho. Vamos ver se o jogador vai evoluir mais ainda, mas é bom a gente já ficar de olho aí para futuras contratações. E bom que é brasileiro, então não gasta vaga aí de estrangeiro, que inclusive o Vasco tá quase lotando ela, né? Próximo jogador aqui é um velho conhecido do Vasco novamente, que é o Gabriel Peck, do Los Angeles Galaxy. Ele tem 24 anos de idade, 1,72 m de altura, perna esquerda, né? Joga aí mais pela ponta direita mesmo, né? O SofaScore teve uma média de 7,27 e o melhor ano da carreira dele, inclusive, foi o ano passado, em 2025. Mesmo ele fazendo... Não, desculpa, o ano melhor dele foi ano de 2024. Eu coloquei errado aqui. Bom, inclusive em 2024 ele fez 21 gols e deu 15 assistências, tá? Ano passado ele não foi tão mal assim, ele deu 10 gols e fez 10 gols e 4 assistências, mas foi mais por uma queda de rendimento do time, não por conta dele. Ele continuou jogando muito bem. Inclusive ele foi muito especulado aí para ir para a Europa, né? Pelo Lyon, se eu não me engano, mas acabou não rolando aí por conta de valores. Então, seria um jogador realmente teria um investimento considerável. O valor de mercado dele é de 7,3 milhões. Pensando aí que o Vasco vai ter um aporte no meio do ano, e se o reserva, o ponta direito que a gente tem hoje, ou o reserva não te dá dando certo, é uma bela opção aí de ele voltar para casa, né? Eu acho que seria o desejo dele. Quando ele saiu daqui, ele não queria muito sair. Foi mais aí por conta de ocasião do Vasco tá precisando de dinheiro, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui o valor que foi vendido por 9,3 milhões de euros, então um valor bem caro, né? Eu acho que o Vasco, inclusive, tem o percentual dele ainda, então facilitaria uma recompra, né? Mas óbvio que o Vasco teria que gastar talvez o mesmo valor que ele pagou, né? Ou até mais. Mas mesmo assim, eu acho que seria uma bela opção agora que a gente está se estruturando financeiramente, né? Na época que foi vendido, a gente não estava nessa pegada, então é compreensível por fato de ter vendido, principalmente aí na época, né? Próximo jogador é o Ivan Angulo, do Orlando City, colombiano aí de 26 anos de idade, tem 1,79 m, joga tanto no meio campo na faixa esquerda, quanto ponta também na faixa esquerda. Eu coloquei MDPM, errei também. Tava fazendo madrugada isso aqui, peço desculpas aí pela apresentação aí que eu errei alguns dados, mas estou corrigindo aqui na fala, né? Nota SofaScore dele do ano passado foi 6,96, que é ruim, ele não jogou bem ano passado.
Mas o melhor ano dele foi inclusive 2024, ou seja, não faz muito tempo que ele jogou bem. Inclusive o Orlando City ele deu uma caidinha esse ano em alguns em termos aqui de aproveitamento, né? 2024 foi quando que o Orlando City teve um ano melhor. Mas é um colombiano, né? Um colombiano aí que pode jogar na ponta. Então, mais um colombianinho aí. Outra coisa legal aqui em termos de opção de mercado relacionada a ele é que o contrato dele vai até dezembro de 2026. Então, provavelmente esse jogador que tem o custo aí, um valor, né, de mercado aproximadamente 3,3 milhões, sairia mais barato ainda. Então, caso a gente precise fazer uma mudança aí lá no meio do ano e não tiver dinheiro para isso, talvez seja um jogador que saia muito barato. E tem o fator colombiano aí que é meio, agora se tornou meio místico, né, no Vasco da Gama. Próximo jogador aqui é o Kelvin Calderon Vargas, eu não sei como ele se chama assim, né? Ele é do Charlotte FC, colombiano também, de 24 anos de idade, joga tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita, tem 1,80 m de altura e pé direito. A média do SofaScore dele do ano passado é de 7,06, né? E foi o melhor ano da carreira dele, fez 8 gols e deu 4 assistências. Bom, um jogador aí que está em crescimento aí, né? Principalmente pensando aí na MLS, né? E mais uma opção aqui também tá muito em conta, tá? O valor de mercado dele é 3,2 milhões de euros. Então, um valor bem baratinho comparado a muitos nomes que a gente falou aqui. É um ponta alto, então eu acho que o Vasco tá num caminho muito bom de contratações, porém a gente tá com um elenco muito baixo, e principalmente no ataque. Então eu acho que seria um jogador bem legal aqui. Ele é meio forte e alto, né? E que jogando na ponta, então é bom ter um dos jogadores como esse aparecendo com esse tipo de impulsão. Então, mais uma vez aí, não dando certo alguma das nossas contratações agora, né? Seria uma bela opção aí pro meio do ano, principalmente caso tenha essa necessidade. E o último que a gente vai falar hoje, né, dos atacantes, é o David Martínez Morales, que é do Los Angeles FC. Ele é um venezuelano de apenas 19 anos de idade, bem novinho, que joga pela ponta direita, né? O melhor ano dele, até por conta da faixa de idade, né? É o ano passado mesmo, onde ele teve 7,01 no SofaScore e fez 6 gols e 6 assistências. Então, é um jogador que pode ser uma oportunidade boa de mercado. Valor de mercado dele é de 3,8 milhões de euros. Então, uma bela opção aí também, caso tenha alguma oportunidade boa de compra, pensando aí que ele já fez um ano bom na MLS, que eu acho sim que é um grande parâmetro aí para a gente fazer comparação, para a gente fazer análise e contratações, né? É claro que isso não garante nada, né? Que o jogador que estourou lá vai estourar aqui também, mas é um futebol que tem um nível já legal, eu acho, tá? Não é... Passou o tempo aí que a MLS tinha um nível muito baixo, acho que já nem é tanto essa realidade. É claro que, ao meu ver, ele fica um pouquinho atrás do México, mas por pouquinho mesmo, assim, bem pau a pau aí com o Campeonato Mexicano. E os dois que ficam um pouco abaixo do brasileiro, mas apenas um pouco, tá? Eu acho que o MLS já tem um nível maior, inclusive, que o próprio Campeonato Argentino, ou também bate muito de frente em algumas situações. Então, realmente aí é um belo lugar para a gente ver contratações, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixe de comentar aí sobre cada jogador, se você acha que seria uma boa contratação ou não, um bom plano B aí para metade do ano, né? E, novamente, aí peço para vocês também conferir aí meu outro canal, que tá com o link na descrição, para você que gosta de comprar na internet e queira as melhores promoções, melhores opções de produtos, tá bom? Uma ótima tarde, noite e manhã para você e tchau!